Eu me chamo Adriele e levo uma vida aparentemente comum como dona de casa. Meu marido, Fábio, é um parceiro excepcionalmente gentil, e nosso relacionamento tem sido livre de desentendimentos. Não é para me gabar, mas ele é realmente o companheiro ideal. Atualmente, moramos em um apartamento próximo à casa dos pais de Fábio, uma decisão intencional. Com meus pais já não estando mais conosco, queríamos estar por perto no caso do nascimento do nosso filho ou de qualquer problema inesperado. Além disso, considerando as possíveis necessidades futuras de cuidados dos pais de Fábio, vi a praticidade da nossa arrumação de vida. No entanto, uma ocorrência estranha começou a se desenrolar durante nossos jantares com os pais de Fábio. Misteriosas dores de estômago me assolavam, levando-me a evitar inicialmente as refeições na casa de Fábio. Infelizmente, circunstâncias me forçaram a participar, e foi aí que um evento inesperado aconteceu, revelando uma surpreendente revelação sobre as ações da minha sogra, esclarecendo a origem das minhas dores inexplicáveis. Antes desses eventos perturbadores, Fábio e eu havíamos optado por não realizar uma cerimônia de casamento tradicional. Eu não estava interessada em ser o centro das atenções, e acreditávamos que redirecionar os fundos para viagens e hobbies fazia mais sentido do que uma cerimônia extravagante. No entanto, minha sogra, que conduzia aulas gratuitas de culinária como hobby, propôs uma festa de jantar para celebrar nosso casamento. Animada para mostrar suas habilidades culinárias, ela recebeu Fábio calorosamente, mas exibiu uma frieza perceptível em relação a mim. Apesar da confusão, a festa de jantar prosseguiu com uma variedade de pratos requintados preparados por ela, momentaneamente ofuscando a sensação inicial de desconforto. Ao expressar gratidão pelas refeições deliciosas, pensei que o desconforto inicial poderia ter sido um mal-entendido. No entanto, naquela noite, dores de estômago severas surgiram de repente, levando a uma visita apressada ao pronto-socorro. Apesar do diagnóstico inconclusivo devido à ausência de um especialista, minha condição se estabilizou após receber tratamento intravenoso por 2 horas. A causa do meu desconforto, possivelmente relacionada ao consumo anterior de pão vencido, permaneceu um mistério. Ao retornar para casa com Fábio, me vi lidando com dores de estômago inexplicáveis toda vez que jantava na casa dos meus sogros, após um incidente em particular. Buscando conselhos, discuti o problema durante o almoço com uma amiga muito perdida. Ela sugeriu: será que simplesmente visitar a casa dos pais de seu marido está te causando estresse? Surpreendentemente, ela havia vivenciado uma situação semelhante, adoecendo devido ao assédio de sua sogra. Após se mudar para um apartamento mais distante, sua saúde melhorou significativamente. Embora eu não tivesse considerado inicialmente as visitas aos meus sogros como fonte de estresse, o conselho da minha amiga me fez refletir se havia uma inquietação subjacente no meu coração. Preocupado com minhas doenças recorrentes, meu marido, que inicialmente havia minimizado o assunto, começou a levar a sério. Consequentemente, ele sugeriu que suspendêssemos temporariamente nossas visitas aos meus sogros. Embora a causa exata permanecesse elusiva, meu marido suspeitava da culinária de sua mãe, dada minha consistente indisposição após as refeições lá. Segundo ele, sua mãe frequentemente expressava solidão e o desejo por refeições compartilhadas, mas ele tinha que ceder devido à preocupação com minha saúde. Apesar da nossa decisão de evitar visitas, surgiu um novo desafio. Meu cunhado estava programado para visitar nossos pais para cumprimentos de casamento, e um jantar familiar foi organizado. Relutantemente, meu marido explicou: dessa vez não posso recusar, já que meu irmão vai à casa dos nossos pais. Esperamos participar do jantar com toda a família.
Apesar da minha inclinação para evitar um encontro direto com minha sogra, não pude negligenciar a obrigação familiar ligada ao meu cunhado e sua esposa. Decidindo participar do jantar familiar, ninguém antecipou a agitação que se seguiria, apesar da preocupação do meu marido com minha saúde. Ele me aconselhou: Adriele, você não precisa comer as refeições hoje. Quando chegávamos à reunião de jantar, minha sogra nos cumprimentou com seu sorriso caloroso habitual, direcionado especialmente ao meu marido. No entanto, não pude deixar de perceber uma atitude ainda mais fria em relação a mim em comparação com antes. Ao entrar na sala, meu cunhado e sua esposa estavam envolvidos em uma conversa agradável com meu sogro. Os pratos caseiros de minha sogra estavam lindamente dispostos na mesa, exalando um aroma irresistível que aguçou meu apetite. O mistério persistia: por que eu ficava doente após consumir essas aparentemente deliciosas refeições? Por mais que eu ponderasse, a razão me escapava. Sentada à mesa, minha sogra me encorajou prontamente a começar a comer rapidamente. Meu marido interveio, dizendo que eu não estava me sentindo bem. No entanto, ela parecia ignorar minha condição como algo trivial, oferecendo-me um prato com um sorriso silencioso, quase desafiando-me a comer. Sentindo-me sem palavras, meu cunhado veio em minha defesa, expressando gratidão pela minha presença, apesar da minha doença. Ele sugeriu que era suficiente trocar saudações e me encorajou a ir para casa e descansar, se necessário. Informado antecipadamente pelo meu marido, ele e sua esposa ficaram ao meu lado. Ignorando as palavras do filho, minha sogra insistiu em embalar o prato em um recipiente para eu experimentar mais tarde. Questionando-me por que ela estava tão insistente em me fazer comer, eu balancei a cabeça para evitar aborrecê-la. Enquanto ela foi à cozinha buscar o recipiente, um estrondo alto interrompeu a cena. Todos os olhares se voltaram para meu sogro, que segurava o estômago com dor, apesar de não ter começado a sua refeição. Em pânico, minha sogra perguntou o que havia acontecido e ele, agoniado, respondeu que estava com muita dor no estômago. A causa de seu sofrimento permanecia obscura, acrescentando mais tensão ao já tumultuado jantar. Eu havia provado apenas algumas mordidas da cozinha antes da reunião e, de repente, meu sogro desabou. A incredulidade me atingiu enquanto minha sogra exclamava em pânico: "Você deve estar brincando." Isso era algo que fiz para alimentar a Adriele. "Chamem uma ambulância." Sem hesitar, ela ligou para uma ambulância e se apressou para o hospital com meu sogro. Todos nós ficamos parados, atônitos, processando a reviravolta inesperada dos eventos. No entanto, as palavras anteriores dela ecoaram na minha mente, a revelação de que o que meu sogro havia beliscado era destinado a mim. Isso implicava que poderia haver algo errado com aquele prato específico. Movida pela preocupação, fui para a cozinha, um lugar do qual minha sogra sempre me mantivera afastada. Descobri algo que me deixou chocada, finalmente entendendo por que eu adoecia e por que meu sogro havia desmaiado. A realização de que ela faria algo assim me pareceu absurdamente absurda. Atordoada pela revelação, soube que precisava decidir como lidaria com essa traição. O perdão não era uma opção, a vingança tornou-se uma necessidade. Cada um de nós seguiu para o hospital onde meu sogro foi levado. Após fazer o check-in na recepção, fomos direto para o quarto do paciente. Lá dentro, podíamos ouvir duas vozes, uma inconfundivelmente minha sogra e a outra provavelmente um médico do sexo masculino. Ela estava sendo questionada sobre o que havia acontecido. "Estou te dizendo, eu não sei de nada." Ele simplesmente desmaiou enquanto estávamos todos aproveitando as refeições, insistiu minha sogra. O médico pressionou mais, perguntando se ele tinha consumido algo estragado ou vencido. Evitando as perguntas, minha sogra continuou negando qualquer conhecimento.
Reunindo coragem, dei um suspiro profundo e bati na porta do quarto do hospital. Minha sogra nos cumprimentou. Adriele, Fábio, vocês também estão aqui. Seu pai está bem, por favor, vão para casa e aproveitem o jantar com os 4. No entanto, sua maneira um tanto atrapalhada e a tentativa de fechar a porta aumentaram minhas suspeitas. Aproveitei o momento e afirmei: não, eu gostaria de falar com você por um tempo. Com meu marido silenciosamente projetando sua presença atrás de mim, e meu cunhado e sua esposa enviando olhares afiados e frios. Minha sogra não pôde recusar e disse relutantemente: ah, está bem, permitindo-nos entrar no quarto. A cor facial do meu sogro parecia estar se recuperando, mostrando sinais de estabilidade. No entanto, a causa exata permanecia indeterminada. Embora ainda estivesse consciente quando foi levado ao hospital, ele havia usado frequentemente o banheiro. O médico explicou que ele eventualmente desmaiou devido à desidratação. Tentando oferecer uma desculpa, minha sogra forçou um sorriso, dizendo: bem, seu pai está envelhecendo, e ele bebe cerveja todos os dias. Sua tentativa de justificação parecia fraca, e percebendo que nem o médico nem nós estávamos convencidos, ela ficou em silêncio, fechando a boca. Olhei para minha sogra com um olhar severo, tirei evidências da minha bolsa e as apresentei a ela. Ela observou o conteúdo, os olhos se arregalaram, e ela começou a suar frio, visivelmente confusa. Sogra, isso não é um laxante? Encontrei alguns laxantes em pó na cozinha. O que está acontecendo? Perguntei calmamente, mas ela permaneceu em silêncio. O médico, examinando os laxantes, pareceu entender. Tudo faz sentido se ele teve diarreia sem ser envenenado por alimentos. Geralmente, a ingestão de laxantes é uma possibilidade, explicou. Exames detalhados subsequentes revelaram que meu sogro, de fato, havia ingerido uma quantidade significativa de laxantes. O diagnóstico final apontou para os laxantes, tornando seus intestinos hiperativos, causando dores abdominais repetidas, diarreia e, por fim, desidratação. Encurralada e incapaz de fazer mais desculpas, minha sogra hesitou antes de finalmente dizer: espere, inicialmente, eu só esperava que Adriele ficasse um pouco doente, mas como Adriele estava bem, eu aumentei gradualmente a quantidade de laxantes. A confissão expôs o motivo de suas ações, um sentimento de perda devido à percebida distância de seu amado filho mais velho. Começando com uma pequena quantidade de laxantes por despeito, ela admitiu aumentar progressivamente a dosagem, atingindo finalmente um ponto em que causou o colapso de uma pessoa. Minha surpresa era impossível de esconder enquanto eu confrontava minha sogra, dizendo: o que você fez é simplesmente loucura. Você pode não saber disso, mas eu fui ao hospital várias vezes para receber soro devido a sintomas inexplicáveis. Mesmo assim, não consigo entender por que você tentaria misturar uma quantidade tão grande de laxantes. Incapaz de encontrar espaço para argumentar após ter seu erro apontado, minha sogra baixou a cabeça com frustração. Uma série de críticas se seguiu dos filhos dela. Não importa as circunstâncias, isso não pode ser perdoado. Acontece que Adriele não reagiu tão sensivelmente aos laxantes, mas o que você fez é o mesmo que um crime, exclamou meu marido. Suas palavras foram ecoadas por meu cunhado, que expressou: achei inimaginável, mas você estava tentando fazer a mesma coisa com minha esposa. Pensar dessa maneira é realmente assustador. Ele abraçou a esposa mais forte, lançando um olhar fervoroso para a mãe. O médico interveio, enfatizando que a medicação deve ser usada nas quantidades e métodos adequados. Felizmente, os sintomas da sua nora foram leves, mas seu marido não tinha resistência aos laxantes, resultando nessa reação severa. Incapaz de suportar as críticas, minha sogra, apesar da idade,
Começou a chorar como uma criança pequena. De repente, da cama, ouviu-se a voz do meu sogro, que tinha recuperado a consciência. "Como você pôde fazer uma coisa tão terrível?" exclamou ele. Chorando, minha sogra segurou a mão dele, pedindo desculpas. "Sinto muito, não quis te machucar." No entanto, ele sacudiu fortemente a mão dela, congelado no lugar. Chocado pelos eventos que se desdobravam, minha sogra testemunhou meu sogro soltando um suspiro profundo e continuando: "Mesmo que você não tenha tido a intenção de me machucar, é um fato que você fez Adriele sofrer muito. Isso não está certo, é um ato vergonhoso como ser humano." Diante de suas palavras, minha sogra implorou por perdão, agarrando-se a ele. Ela se virou para mim, pedindo desculpas por suas ações e prometendo nunca repetir tal comportamento. Buscando meu perdão, ela expressou a esperança de que meu marido e os meninos também fossem convencidos. Testemunhando essa cena emocional, me vi dividida entre o desejo de vingança e a possibilidade de perdão. Ceticamente, pensei que isso deveria ser uma encenação e que ela não estava genuinamente arrependida pelo que me fez. Então, sorri sarcasticamente. "Ah, do que você está falando? Não estou nem considerando te perdoar agora, depois de tudo pelo que passei." Meu marido ficou ao meu lado e acrescentou: "Mãe, afaste-se da Adriele. Não consigo mais considerar como família alguém que machucou minha amada esposa." A declaração deixou minha sogra atônita, fazendo-a cair de joelhos, rejeitada como família por seu próprio filho. Observando a cena, meu cunhado assentiu e afirmou com firmeza: "Não consigo imaginar viver com alguém que poderia potencialmente prejudicar minha esposa. Não tenho mais a intenção de considerar você como família." Suas palavras ecoaram um sentimento hostil contra ela. Enquanto minha sogra continuava a pedir perdão, desmoronada em lágrimas, ninguém proferiu uma palavra, todos apenas a olharam em silêncio. Percebendo que sua inveja egoísta havia causado essa situação, desesperada por apoio, ela se voltou para meu sogro, aparentemente esquecendo que ele já a havia rejeitado. Soluçando, ela implorou: "E você? Você não vai me abandonar, sua esposa, não é mesmo?" No entanto, meu sogro retrucou: "E daí? Não posso ficar com alguém que comete atos tão desumanos. Eu quero o divórcio." Esmagada por suas palavras, minha sogra ficou devastada. Concordando com a sugestão de meu marido de deixar meu sogro descansar, nos despedimos dele e saímos do quarto do hospital. Enquanto esperávamos meu marido buscar o carro na entrada, minha sogra, ofegante, correu subitamente em nossa direção, suplicando: "Adriele, por favor, me perdoe." Ela implorou, olhando para seu rosto marcado por lágrimas, respondi friamente: "Não tenho motivo para arriscar minha vida para ficar com você, sogra. Se eu te perdoar agora, não acho que será verdadeiramente para o seu benefício." Assim que terminei de falar, meu marido chegou no carro. Entramos e, pela janela, disse à minha sogra: "Adeus, provavelmente nunca nos veremos novamente." Cuide-se. Sua resposta às minhas palavras frias foi o silêncio. Ela nos assistiu partir, sua mão tocando a manga de sua roupa, murmurando algo como em uma prece, olhando para o céu. Fiel à declaração de meu sogro, ele se divorciou e se mudou após os eventos. Meu marido e meu cunhado cortaram relações com a mãe. Antes, meu sogro era o locatário e pagava o aluguel do apartamento. No entanto, desde que partiu após o divórcio, ela teve que começar a pagar o aluguel. Minha sogra, que havia sido dona de casa durante toda a vida, lutava para descobrir como ganhar a vida. Apesar de tentativas de cobrar por suas aulas de culinária e buscar várias oportunidades de trabalho, as notícias do incidente se espalharam e ela ficou sem alunos.
Consequentemente, ela não pôde pagar o aluguel, foi despejada de sua casa e só então compreendeu a dureza da realidade. Agora sem teto, minha sogra começou a procurar trabalho, enfrentando as dificuldades da vida sem ter um lugar para morar. Pouco depois de me recuperar de minha doença inexplicável, descobri que estava grávida. Meu marido e meu sogro, apesar do divórcio, permaneceram em contato. Ao saber da minha gravidez, meu sogro ficou radiante, ainda mais do que nós. Ele já havia preparado um carrinho de bebê e uma cadeirinha de carro para nós, um gesto que realmente parecia uma bênção. Descobrindo um lado brincalhão do meu sogro, anteriormente silencioso, estou cheia de alegria como membro da família. Além disso, meu cunhado e sua esposa tiveram gêmeos, expandindo nossa família inesperadamente. Nossas vidas se tornaram mais animadas e estou realmente ansiosa por nossa nova vida com os novos membros da família e os dias frescos que virão. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer como terminou a história da menina que foi expulso de casa pelos seus pais no seu aniversário de 15 anos, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!